Uhum. Boa noite, pessoal. Agora oficialmente, né? Vamos falar aí É, de um tema bastante pedido, inclusive, né? Muitas pessoas pedem para a gente falar sobre sabotagem, autossabotagem, mas vamos pensar, ou melhor, vamos falar sobre os pensamentos que podem estar sabotando o seu objetivo, impedindo você de alcançar, de ter sucesso naquilo que você traçou aí como meta. E aí, sempre que você está engrenando, você consegue começar, mas não consegue continuar, ou não consegue, né, concluir as coisas, ou tem dificuldade, às vezes, de se manter. Né? Muita gente fala isso. Consigo fazer a dieta direitinho de segunda a sexta, mas chega final de semana, vem os pensamentos aí que a gente nem sabia que era sabotador e são sabotadores. Vou dar só um exemplo aqui do eu mereço, já que me esforcei tanto no meio de semana. Final de semana eu mereço, né, gente? Comer uma coisinha diferente. E aí a gente não se dá conta que alguns pensamentos como esse, por mais simples que pareçam, eles podem estar sabotando o seu processo aí de emagrecimento, impedindo você de se manter firme no seu propósito e às vezes não é culpa sua, tá? Às vezes isso pode ser mesmo uma falta de habilidade, de não saber identificá-lo, de não saber que isso é autossabotagem e de simplesmente se deixar levar. Como eu falei para a Rai mais cedo, os nossos pensamentos e as nossas emoções, eles influenciam diretamente no nosso comportamento. Então, as nossas atitudes, o nosso modo de agir é influenciado por aquilo que a gente pensa e por aquilo que a gente sente. No entanto, é muito mais fácil vocês identificarem o que sente do que o que pensa. Se eu perguntar para vocês aqui o que está passando pela cabeça de vocês nesse momento, alguns podem me responder, nada, só estou bem que eu estou aqui assistindo vocês. Porque nós não temos esse hábito de prestar atenção nos nossos pensamentos. A gente pensa muito o tempo todo. E quando a gente se sente ansioso, existe um turbilhão de pensamentos, né? Vem aqueles pensamentos de uma forma assim, acelerada, contínuo. E às vezes sobre o mesmo tema vem vários pensamentos. Sabe quando vocês estão preocupados com alguma coisa? E aí vem vários pensamentos relativos àquela preocupação em específico? Só que vem pensamentos bem catastróficos, pensamentos negativos, e vem um atrás do outro, não é um pensamento só. São vários pensamentos. E aí esses pensamentos também são os mesmos que impedem você de dormir direito, ou de conseguir dormir. Se você está com sono, quer dormir, mas não consegue, porque esses pensamentos estão na sua mente aí, criando uma conversa, uma história dentro da tua cabeça e tirando a sua atenção, impedindo você de relaxar para que você consiga dormir. Esses pensamentos também podem impedir vocês de comer bem, de comer de uma forma adequada. A gente come rápido, que está tão preocupado com uma coisa, que a gente nem se dá conta de sentir o sabor do alimento, de sentar para comer. Então a gente só, não, eu tenho que comer rápido, o tempo está passando, eu tenho que chegar logo em tal lugar, tenho que trabalhar, tenho que fazer alguma coisa. Então, nós somos tomados por esses pensamentos e deixando aí a oportunidade, né, de fazer as coisas como elas devem ser feitas mesmo, para que a gente alcance nossos objetivos. Fiz aqui uma breve introdução, mas eu vou passar a palavra para a Rai, porque eu acredito que deve chegar, assim como chega para mim, muitos pacientes para ela, que tem aí vários pensamentos sabotadores relacionados também à mudança de hábitos alimentares, né, relacionados trazendo aí dificuldades de conseguir manter, né, e aquela frasezinha parece que reina na cabeça de todo mundo do eu não consigo. Fala aí, Rai, é ou não é? com certeza. Eu já ia iniciar com esse mesmo pensamento, porque as pessoas já chegam desacreditadas, porque muitas vezes já fizeram algo e não deu certo, e acha que só porque não deu certo, que nunca mais vai dar, e porque só com ela não acontece. Verdade. Aí tem esse pensamento, né? Tipo, poxa, por que com fulano acontece e comigo não? Comigo não. Então, aí já inicia porque a gente fala de pensamentos sabotadores, a gente fala de pensamentos que nos levam a acreditar em algo, porque leva a uma crença, né? Leva a um estágio de você fixar isso e de você levar isso para vários aspectos da sua vida, né? Então, assim, quando se trata da alimentação, a gente também tem que entender, a gente já falou várias vezes isso, a gente tem Uhum. que entender que todo
acontece, existe um autoconhecimento. Sim. Aí eu estava até conversando com o Vani sobre isso, que a gente não pode acreditar em algo, sendo que a gente muda o tempo todo. Sendo que Exatamente. existem situações diferentes o tempo todo, existem métodos diferentes o tempo todo. Então, muitas vezes, o que não funcionou comigo, né, que eu falo, só comigo não acontece, não funcionou comigo porque não é aquilo que realmente me enche os olhos e me dá vontade de fazer. Então, por isso que não deu certo pra mim. Não é que só comigo não acontece, ou eu não consigo, ou eu não posso, ou isso não é pra mim. Não é, pode ser que, de fato, quer dizer, o emagrecimento não é pra mim. De fato, aquilo que eu consegui, que eu iniciei, não é o que eu preciso fazer. Não é o que realmente compete ao que eu realmente, como é que eu posso dizer? Me adequo naquele momento. Por que eu falo naquele momento? Porque eu falei, a gente muda por muito tempo. A gente cria habilidades. Então, eu estava falando com o Vani mais cedo que se um ano atrás eu tentei fazer um tipo de dieta, pode ser que possivelmente essa mesma dieta nesse ano, agora depois, pode funcionar porque eu adquiri habilidades que agora são adequadas para esse tipo de dieta. Ou não. Pode ser que um ano na frente eu consiga entender que um método diferente, eu preciso de um método diferente para eu alcançar aquilo. Por exemplo, como a outra live passada a gente falou de uma dieta, de um emagrecimento não prescritivo, sem dietas, né? De um emagrecimento que a gente vai trabalhar voltado para a educação nutricional, voltado para a parte também de autoconhecimento. Então, pode ser que, de acordo com as habilidades que eu tenha, eu consigo melhor, me adequo melhor a esse tipo de formato. Então, a gente não pode pegar e descartar uma coisa ou pensar de uma forma se a gente se permitir, né? Já que está falando de permite-se. Então, os pensamentos, se a gente não tomar cuidado, eles podem se tornar crenças. E se a gente não começar a observá-los, a gente não consegue interpretar o que está acontecendo naquele momento. Entendeu? Oi, Tim! Entendeu o que está acontecendo nesse momento? Né? Uma pausa rápida e breve. Então, assim, a gente tem que começar a entender nossos pensamentos para a gente entender o que é melhor para a gente antes de a gente tomar antes de a gente fazer uma definição de quem a gente é. Se a gente é aquela pessoa que não consegue, se a gente é aquela pessoa que realmente precisa, até para a gente percebendo esse pensamento, a gente percebe qual a habilidade que a gente precisa adquirir, né? Qual a habilidade que a gente precisa desenvolver e o que a gente precisa realmente fazer e até perceber o que a gente está fazendo de errado. Então, perceber o nosso pensamento é isso também. Então, vamos supor, vou dar um exemplo prático de alimentação. Às vezes eu tô comendo muito rápido e eu tô comendo muito porque simplesmente eu tô só focada no pensamento e não tô focada no aqui e agora. Então, ou às vezes eu como algo de forma sem pensar, simplesmente eu tô, como o Vânia até falou, às vezes eu como porque eu tô ansiosa. De repente eu comi tudo. Se eu tivesse pensado antes naquela situação, se eu tivesse pensado antes no meu sentimento, no como eu tô me lidando com isso, posso lidar com isso, possivelmente eu não vou comer tanto. Ou eu não vou comer sem ao menos estar com vontade, sem ao menos estar com fome. Entendeu? Então, o meu pensamento está... O ato de não pensar está me sabotando também. Mas é que tá, Rai. Aí é que tá. A gente acha que não tem um pensamento. Porque o sentir, ele é mais ele é mais nítido, digamos assim. É mais revelador. Eu estou ansiosa, eu estou comendo. O sentir e o agir parece ser mais revelador do que o pensamento. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês entenderem como não é difícil a gente perceber isso, tá? Ó, eu quero que vocês pensem aí, quem quiser pode até pegar um papel e caneta, que isso vai ajudar muito vocês. Pensem no seguinte, ó, aqui tá o resultado do que você fez. Vou começar de trás para frente, tá bom? Porque eu sei que as pessoas entendem melhor assim. Então, existe um resultado do que você fez. Aqui tá o que você fez. Aqui tá o que você sentiu. Aqui tá o que você pensou. Antes do que você pensou, existe uma situação.
O que é a situação é onde você está no momento. Digamos, eu estou na minha casa. De repente você está em casa, final de semana, e aí vem um pensamento pela sua cabeça, né? Ai, eu fiz dieta a semana todinha, eu mereço comer uma pizza agora. Que vontade de comer uma pizza. Veio o pensamento, veio o desejo, vontade de comer a pizza. E aí você, como comportamento, sabe o que você vai fazer? Você vai ligar para a pizzaria e fazer um pedido delivery. Que agora entrega em casa. A gente não precisa ir até a pizzaria. Vem em casa, a gente não tem nem o trabalho de descer a escada, né, de andar na rua, entrar no carro, nada disso. Né? O sedentarismo está só aumentando. Então agora vem em casa. O que acontece? Ó, situação, tô em casa de bobeira, sem muita coisa para fazer, final de semana. Então vem o pensamento, vem a emoção, vem o comportamento e vai ter um resultado como consequência disso. O resultado de comer uma pizza, depende que resultado vai ser esse. Não existe uma regra, tá bom, gente? Para algumas pessoas, esse comer a pizza pode significar uma estratégia muito prazerosa, tá? Então, ela pode ser incluída no seu plano alimentar de uma forma estratégica, tá bom? O comer a pizza aí, vai ter que falar melhor disso do que eu. A gente não vai se aprofundar nisso, inclusive, não é o foco de hoje, estratégia alimentar. Mas a questão é, antes de você comer a pizza, antes de você sentir a vontade de comer a pizza, ou antes de vir qualquer outra emoção, ou ansiedade, alegria, tristeza, euforia, comemoração, sensação do eu mereço, né, do eu tô cansado, fiz faxina o dia todo, eu mereço comer alguma coisa diferente. Antes disso tudo, existe um pensamento. Só que esses pensamentos, a gente precisa aprender a identificá-los. Primeiro, identificar os pensamentos, identificar as suas emoções, dar nome para essas emoções, para daí você questioná-los, identificar quais pensamentos são verdadeiros e quais pensamentos não são verdadeiros. E agora eu vou contar uma coisa para vocês que quase ninguém conta. Boa parte do que passa pela nossa cabeça não é verdade. Boa parte dos pensamentos que você tem são pensamentos disfuncionais. É assim que a gente chama na psicologia, tá? Pensamentos disfuncionais. Por que disfuncionais? Porque eles não ajudam a gente a funcionar de uma maneira assertiva. Eles atrapalham o nosso processo de evolução. Eles atrapalham o nosso processo de crescimento, tá? De alcançar objetivos, de alcançar metas. Esses pensamentos alinhados às nossas emoções, eles vão influenciar diretamente nossa forma de agir, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. Então, se eu tenho um pensamento essa dieta é muito difícil para mim. Um exemplo, tá, gente? Essa dieta é muito difícil para mim, eu não consigo. Veio 2 pensamentos simultaneamente, automáticos, juntos. E aí vem aquela sensação, aquela tensão, aquela euforia, e aí eu não vou fazer a dieta. Aí eu vou começar a encontrar dificuldades para fazer essa dieta. Primeiro, eu vou achar que eu não vou encontrar no mercado o que está pedindo, eu não vou na feira. No dia que eu quiser ir na feira, vai começar a chover. Ah, tá chovendo, não vou na feira, tá chovendo. Ou então, não vou acordar cedo. Aí quando acorda cedo, acorda com preguiça. Não se prepara para poder fazer essa mudança. Então, primeiro, identificar esses pensamentos. Quais pensamentos não são verdadeiros, quais pensamentos são disfuncionais. A gente precisa desconstruir esses pensamentos. Né? Eu até vou falar de uma forma bem simples, como que eu faço para desconstruir os pensamentos que são disfuncionais e que muitas vezes estão aí nos sabotando. Checar a evidência desse pensamento. É perguntar mesmo, perguntar para você mesmo, quando o pensamento vem à tua cabeça, perguntar qual é a evidência que eu tenho que isso vai acontecer. Se veio o pensamento esse plano alimentar é muito difícil, emagrecer é muito difícil. Qual é a evidência que você tem que emagrecer é muito difícil? Essa é uma pergunta que você vai buscar a resposta. A outra é, qual é a evidência que eu tenho que emagrecer não é difícil? Porque você vai colocar em xeque, você vai desconstruir esse pensamento. Se esse pensamento ele não é verdadeiro, ele não vai ficar na tua cabeça. Entende? Então, a gente precisa escolher ficar com pensamentos que são verdadeiros, que vão ser úteis pra gente. Agora, se eu tenho um pensamento que ele é negativo,
e ele condiz com a minha realidade, eu preciso buscar estratégias de como lidar com essa realidade. Entende? Porque não é pensar positivo, tá, gente? Que fique bem claro. Pensar positivo não faz a nossa vida mudar, mas pensar negativo sempre vai atrapalhar. Isso é fato. A gente precisa entender que os pensamentos que são saudáveis para a gente são os pensamentos verdadeiros. Entenderam? Então, pensamento e emoção vão influenciar no seu jeito de agir. Identificar o pensamento, entender quais são disfuncionais, quais são os sabotadores, desconstruí-los para que você tenha aí uma influência positiva, e que não tem a ver com pensamento positivo, no seu jeito de agir, na sua forma de fazer as coisas acontecerem na tua vida. E isso vale para o emagrecimento, isso vale para a mudança de hábitos, isso vale para praticar exercício físico, isso vale para namorar, isso vale para trabalhar, isso vale para ganhar dinheiro, isso vale para tudo na vida. E a gente tem pensamentos catastróficos, pensamentos negativos com relação a todas as áreas da nossa vida. Então, enquanto a gente não aprende a identificá-los, esse é um processo de autoconhecimento, como a Rai muito bem colocou no início da fala dela, esse autoconhecimento ele é extremamente necessário para que vocês se entendam como acontece esse processo, e é como se fosse um ciclo mesmo, viu, gente? Isso que eu falei. Situação, pensamento, emoção, comportamento, resultado. Você pode alterar o resultado, mas você precisa entender o que vem antes. É um processo. Certinho? É que o resultado ele só é determinado a partir do que você pensa, a partir do que como você vai agir enquanto esse pensamento, né? Então, quando É o resultado de tudo isso. De tudo isso. Então, a gente observa que os nossos pensamentos é no cotidiano, gente. Pensamentos, às vezes, que você não percebe, que é esse ato de recompensa. Ah, eu vou comer porque eu mereço. É um pensamento sabotador que você acha que é o certo a fazer. Ou eu vou, tipo assim, vamos supor, eu trabalhei, cheguei em casa, sentei no sofá e falo, já sentei aqui, não vou malhar, tipo, eu não vou pra academia, que aqui tá muito mais confortável. Então, o que seria uma possível mudança, talvez? O que você poderia mudar em relação para você se libertar, talvez, desse pensamento sabotador? Talvez não ir para casa, talvez não sentar no sofá, talvez escolher outro horário que fica melhor. Ou talvez até falar sobre essa questão de como você pode lidar com esse próprio pensamento. É de você realmente entender se você não pode fazer, se você não pode descansar depois do treino, sabe? Como é que você pode reagir diante disso? Quais as formas que você pode consertar esse tipo de pensamento, driblar esse tipo de pensamento, né? Então, comecem a observar no dia a dia de vocês quais são os possíveis pensamentos que te afastam do objetivo de vocês. Até no sentido, tipo, vou começar até segunda-feira. Eu não vou começar hoje porque eu não tenho tal coisa em casa. Eu não vou começar hoje porque, por exemplo, exercício físico. Hoje a gente está tendo a oportunidade de ter esses treinamentos em casa. Eu não vou fazer porque eu não tenho tal elástico. Eu não vou fazer porque, sei lá, tô com sobrepeso. Faz tempo que eu tô sedentária, porque eu já ouvi isso, entendeu, de paciente. Gente, todo mundo começa, tem que ter um início. Tem que ter um início. Não é porque eu tô sedentária há mil anos que eu não consigo, ou porque eu nunca pratiquei que eu não posso começar hoje. Entendeu? Então, aí eu acho que chega uma crença, às vezes, quando eu falo que eu tô sedentária. Então, eu não sou... A pessoa passa a acreditar que ela não está sedentária. Ela é sedentária, quando chega numa crença, né? Ela toma posse. Ela toma posse disso. É igual quando a gente tá falando na questão da ansiedade, a questão de depressão. Você está ansioso, você não é ansioso. Então, não é a sua ansiedade. Leva sim, Rai, porque a pessoa que age de acordo com o que ela pensa, ela toma aquele pensamento como uma verdade. Essa verdade se torna uma crença, e essa crença, ela vai direcionar as nossas escolhas. Então, vou dar um exemplo. Se você acredita que existe um único caminho para chegar lá na faculdade, você não vai se permitir a passar por outro caminho, você vai passar só por aquele caminho. Faça chuva, faça sol. Porque você acredita fielmente que aquele é o caminho mais certo. Ainda que alguém te fale assim, não, vamos passar por outro caminho por ali,
E aí você pode estar deixando de ter oportunidade, às vezes, de ver uma paisagem mais bonita, enfim, de encontrar outros ares, né? Então, a gente toma esses pensamentos, às vezes, como verdades, e essas verdades se tornam crenças, e essas crenças vão direcionar as nossas escolhas. E as nossas escolhas também, elas vão trazer aí o resultado para a nossa vida. E esse resultado, ele pode ser favorável ou não. Pode ser um resultado que venha somar positivamente na tua vida ou negativamente. Então, às vezes a gente acha, nossa, a gente para e se pergunta, por que eu não consigo fazer dieta? Por que eu não consigo emagrecer? Você já parou para poder olhar para o teu contexto? No que você acredita, no que você pensa, no que você sente? Eu sugiro começar, inclusive, a se perguntar o que está passando pela sua cabeça quando você estiver se alimentando. Tenha papel, caneta. Então, quando se for se alimentar, isso vale para qualquer refeição, tá bom, gente? Pergunte-se, antes de comer, o que está passando pela minha cabeça nesse momento? Anota esse pensamento. Porque quando você faz esse exercício, você aprende a prestar atenção. Eu falo com meus pacientes que eles vão entrar em contato com o pensar, com o eu pensante deles. Eles vão acessar os pensamentos deles. Sério? Isso é possível? Claro que é possível. Quando você aprende a fazer isso, gente, olha, vocês tendem a tomar decisões muito mais assertivas, mas não é só aprender a identificar, não, tá? Depois que você aprende a identificar, é necessário também aprender a responder esses pensamentos de uma forma mais adaptativa, de uma forma adequada. E às vezes, se você tiver muita dificuldade, que é muito comum no início, a gente ter essa dificuldade mesmo, tá tudo bem. Procura ajuda, faz psicoterapia, procura um psicólogo que trabalha com essa linha de cognitivo comportamental, né, que vai te ajudar a direcionar e a entender melhor esse contexto aí, a identificar as crenças, que às vezes a gente não sabe identificar a crença, a gente sabe o que é crença, a gente sabe que elas existem, a gente sabe que carregamos muitas crenças desde os nossos primórdios, né, mas a gente não sabe o que fazer para destravar. E às vezes tem crenças que estão aqui travando a gente, ó, bloqueando, eu não consigo dar um passo à frente. Toda vez que eu tento, segunda-feira eu começo, aí não sei, na segunda-feira acontece alguma coisa, não, agora na outra segunda-feira, que essa não foi, já foi uma semana aí para trás. E aí na outra segunda acontece outra coisa, e aí você não entende o que está travando você, o que está te bloqueando, o que está sendo aí uma barreira, e que você precisa romper essa barreira para avançar, para dar esse passo além. E às vezes você tem do seu lado o melhor nutricionista, você tem do seu lado o melhor personal trainer, mas você não tem habilidades psicológicas, você não tem aí habilidades mentais, emocionais para lidar com essas questões e não consegue avançar. Eu até separei aqui, viu? Depois eu falo, então, você fala a tua fala e eu separei aqui uma listinha de alguns pensamentos para compartilhar com eles, caso isso possa ajudá-los também a identificar esses pensamentos. Eu tenho duas coisas para complementar a sua fala, Dani. Tem a questão de quando você fala de como você listar realmente, começar a perceber, e para mim acho que é uma evidência, né, quando você escreve, você está evidenciando aquilo e você vai perceber mais ainda que quando a gente escreve, eu não sei vocês, mas a gente fixa mais aquela ideia. E eu dou até outra atividade, da ressignificação. O que seria isso? Como é que eu posso substituir? As próprias ações que eu falei mais cedo, do tipo, se eu acho que à noite ali eu vou sentar no sofá, eu posso ressignificar aquilo indo para outro horário e treinar em outro horário que vai ser mais adequado, que eu esteja mais disposto para aquilo. É uma forma de ressignificar. Mas tem como você ressignificar a partir de um pensamento. Então, por exemplo, eu já tive uma paciente que ela falava isso, eu não consigo emagrecer, sendo que ela já emagreceu. Então, o que ela pegou e substituiu? Ela falou assim, eu vou emagrecer porque eu já consegui. Então, ela começou a ressignificar esse pensamento. Então, em vez de ela falar eu não consigo emagrecer, ela toda hora ela pensava, não, eu vou emagrecer porque eu já consegui emagrecer e eu vou conseguir de novamente. Então, ela começou a repetir essa frase, ela começou a escrever essa frase, a colocar, a expor essa frase para ela ter essa visão. E ela ressignificar esse tipo de pensamento. E ela acreditar que ela consegue, porque ela já passou por isso. Então, ela fez esse novo pensamento se tornar uma verdade. Uma verdade, exato. Uma crença positiva, né? Porque tem as crenças limitantes e as crenças positivas, né? Que te impulsionam.
Então, a gente acreditar que a gente consegue é uma crença que vai nos fazer bem, né? Tem uma questão também que eu acho que eu já vi em muitos pacientes. Às vezes, os pacientes falam assim, Rai, é o seguinte, eu sempre consegui até 15 dias. Depois de 15 dias, eu não consigo mais, não. Se depois de 15 dias com você eu conseguir alguma coisa, é porque mudou. Mas quando chega, eu observo, quando chega nos 15 dias, aí já fica, meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir mais. Por quê? Porque é um pensamento que a pessoa criou a partir de uma experiência antiga ou a partir de experiências, várias experiências, e que percebeu que a primeira experiência que ela não conseguiu os 15 dias, só conseguiu até os 15 dias, ela passou para outra, que para outra se tornou uma crença. Não, e outra, e o fato dela acreditar que ela só consegue por 15 dias, ela só vai fazer por 15 dias. Não, vai fazer por 15 dias. Porque essa crença dela vai alimentar justamente o comportamento dela. Então, assim, não é porque ela não consegue mais, ela tem capacidade para conseguir mais. Mas ela, na cabeça dela, ela acredita que isso é possível por 15 dias. Então, ela só vai fazer por 15 dias, porque ela acredita daquela forma. Mas não é que ela não tenha capacidade para fazer um pouco mais. A mesma coisa de repetição em exercício. Você está lá fazendo exercício. Aí você faz 10 repetições. Aí você para. Você para porque terminou, mas não porque você não consegue mais. E às vezes você não entende qual é a tua falha, não avança, porque você poderia ir mais uma. Faz mais uma repetição, mais uma repetição. A mesma coisa no plano alimentar. Fez 15 dias? Experimenta fazer mais um dia. Aumenta gradativamente essa meta que ela colocou aí, conscientemente, dos 15 dias. Tá, se eu consigo 15, qual é a evidência que eu tenho que eu não vou conseguir mais 15? Qual é a evidência que eu tenho que eu não vou conseguir mais 15? Então, aí você vai desconstruindo isso aos pouquinhos e vai colocando um pouco a mais. É interessante para as pessoas que têm essas crenças muito fixas, né? Crenças que são aí nucleares, que são assim muito enraizadas, a mudança gradativa, né? A adaptação aos poucos. Tem um comentário aí, Rai, você pode ler, por gentileza? Super verdade, isso foi a minha amiga. A gente se apega a crenças negativas anteriores, talvez isso seja causada até pela procrastinação. Exato. Sim. A procrastinação é um próprio pensamento, né? É uma questão que não nos atrapalha. Que deixa assim. depois, e vou fazer depois, e vou fazer depois, né? Então, só que procrastinar é um comportamento. Mas antes de você procrastinar, existem pensamentos que estão te levando à procrastinação. Existe pensamento. Né? Então, assim, é importante você começar a perceber também quais são esses pensamentos que estão levando você a procrastinar. Porque você adia tanto o início de algo que você tanto quer. Né? Se você quer tanto emagrecer, por que você adia tanto para começar essa mudança? Às vezes as pessoas existe um medo que está lá no fundinho de emagrecer, do corpo magro, e elas não sabem disso. Né? Eu recebi um caso recente e a gente trabalhando descobriu que a pessoa ela queria muito emagrecer, mas ela tinha medo, porque ela ia ter que fazer mudança no guarda-roupa, ela ia precisar se desfazer das roupas atuais, que é num número maior, muito maior, e ela ia precisar comprar tudo de novo, ela estava com medo de ter que gastar de novo dinheiro para comprar outras peças, não tinha como customizar as peças atuais, né? Medo de como ela ia ser a aceitação dela mesma desse novo corpo. Então, até isso a gente precisa trabalhar dentro da terapia, né? A autoestima, o processo da autoimagem, de como eu me percebo, como eu me vejo, como eu acredito que as pessoas me veem, porque isso também é uma crença. Porque o que é crença, gente? É aquilo que a gente acredita sobre nós, sobre o outro e sobre o mundo, e sobre as coisas que acontecem no mundo. Então, as escolhas que vocês fazem estão sempre baseadas nas suas crenças e valores. Sempre. Então, é importante o autoconhecimento para você identificar quais são os seus valores, quais são as suas crenças. Identifique todas elas. E nem todas as crenças são ruins. Lembrando, algumas crenças, elas são construtivas e a gente precisa fortalecer essas crenças. Aquelas que são boas, que vão nos trazer bem-estar, qualidade de vida. Outras, elas realmente vão ficar ali embarreirando a gente. Elas são negativas e vão ficar impedindo com que a gente avance nesse processo de autoconhecimento. Quando a gente passa a se conhecer um pouquinho mais, daqui a pouco a gente não vai para terapia porque a gente não quer se defrontar com aquilo que nós somos, que está dentro da gente e que é muito difícil. Então, aí acaba também se sabotando no processo e não indo. Então, assim, cuidado. Por isso que é muito importante. Eu até
separei aqui uma listinha de pensamentos que são mais comuns, não são regra, não quer dizer que todo mundo que passa pelo processo de emagrecimento tem esse tipo de pensamento, mas são os pensamentos que mais acontecem com quem está buscando mudança de hábitos alimentares, especialmente para emagrecer. Eu vou ler aqui alguns para vocês, não todos, e vou ler bem rapidinho. Então, fiquem atentos aí. Se você se identificar com algum, sinaliza pra gente. Levanta a mãozinha aí, pra gente saber se isso é real aqui ou não, tá? Eu fiz a listinha aqui baseado no que já chegou de relato pra mim, tá bom? Então, vamos lá, ó. Fazer dieta é muito difícil. Eu não ligo para o que o povo tá dizendo, então eu vou comer mesmo. Comer isso não está errado. Então, posso comer o tanto que eu querer. Estou sendo punido, né? A outra precisa não poder comer algo naquele momento, ela acha que está sendo punida. Não é justo, ela acha que ela está sendo injustiçada, porque todo mundo pode, ela não. Não vou permitir que ninguém me diga o que posso comer ou não. Mereço comer isso, vou comer apenas alguns pedacinhos. Isso é uma armadilha, viu? Eu deveria fazer o que tenho vontade e não o que me pedem. Não resisto. É muito difícil resistir a isso. Realmente quero comer isso. Estou mesmo com fome. Não tenho força de vontade. Isso não é tão calórico. Mais tarde eu compenso o que comi agora. Então vou aproveitar agora, amanhã eu compenso lá na academia, ou vou correr, faço alguma coisa. Ou então eu fico zero carbo no dia seguinte. Se eu não comer, vai para o lixo. Ou seja, ela não pode ir para o lixo, mas pode ir para o corpo dela. Então, muito cuidado com aquilo que você não quer que vá para o lixo, mas você quer que vá ser jogado dentro do seu corpo. Eu deveria comer porque é de graça. Ó, o rodízio. Todo mundo está comendo. Por que eu não posso? Eu não quero desapontar nem ser inconveniente. Estou estressado, cansado, triste, entediado, chateado. Mereço comer. Essa é uma ocasião especial, então eu vou comer. Estou cuidando de mim. Amanhã eu começo a dieta de novo. O dia do recomeço. De qualquer maneira, eu nunca vou emagrecer mesmo. Então, pra quê? Ninguém vai saber. Tô comendo aqui sozinha, ninguém tá vendo. Né? Só a roupa que vai mostrar depois. Mais cedo ou mais tarde, eu vou acabar comendo. Então, eu vou comer tudo de uma vez agora. E aí? Alguém se identificou com algum tipo de fala aí? Várias. Muito comum, né, gente? Muito comum. Super comum. Ocasião especial. Não resisto minha cara. Mais tarde eu compenso. Gente do céu, acho que ela me conhece. Amanhã eu compenso. Estou estressado. Ocasião especial, sou eu também. Jesus, ninguém tá vendo, eu também. Eu imagino que vocês tenham se identificado com vários pensamentos, porque não vem só um pensamento, gente. É um turbilhão de pensamentos ao mesmo tempo. A nossa mente é fértil, gente. É fértil, bichinha, viu? Vem um monte de pensamento, e isso é todo dia, em qualquer momento. Não escolhe lugar, não escolhe ocasião, não escolhe temperatura. É frio, é calor, é sol, tá fácil, tá difícil. A nossa cabeça tá aqui produzindo pensamentos o tempo todo. Alguns pensamentos, e como eu falei para vocês no início, boa parte desses pensamentos, eles não são verdadeiros. Então, não acredite em tudo que você pensa. Sempre questione, faça o exercício de anotar esses pensamentos. Já que agora, a partir do que eu li aqui na minha listinha, vocês se identificaram, né? É bacana vocês começarem a anotar esses pensamentos, né? Poxa, esse pensamento parece com aquele que Vani falou na live. Eu vou anotar esse pensamento aqui. Comece a ficar atenta. E aí você vai registrando esses pensamentos até para poder entender. E depois checa a evidência. Qual é a evidência que eu tenho que esse pensamento, que isso aqui que eu tô pensando vai acontecer? Qual é a evidência que eu tenho de que realmente eu tenho que comer isso aqui tudo agora? E qual é a evidência que eu tenho de que eu não tenho que comer tudo agora? Entende? Mas sempre visualizando o que você tem como objetivo. Onde você quer chegar. Cada escolha que a gente fizer pode nos aproximar do nosso objetivo, pode nos distanciar. Não é o alimento em si que vai te engordar, como não é um alimento específico que vai te emagrecer. Mas é a constância que você tem naquele ato de comer ou deixar de comer algum alimento. A mesma coisa dos pedacinhos.
Ah, é só um pedacinho, o seu corpo já tá ótimo. E ainda tem os pensamentos que a gente escuta dos outros, viu, gente? É, Das pessoas. Quem tá emagrecendo já pode ter passado por isso. De você começar a perder peso e as pessoas começarem a dizer assim, mas fulana, você já tá muito magra, já tá bom, menina. Come agora, come isso aqui, só um pedacinho não vai fazer diferença. O problema não é comer o pedacinho, é porque a gente vira a chavinha da permissão no nosso cérebro e daquele pedacinho vem outros pedacinhos. E vem os pedacinhos em intervalos. E quando você soma tudo, esses beliscadinhas um dia, sabe? Aqueles, tô só provando, um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho aqui. Quando você soma tudo isso no final do dia, isso, às vezes, pode estar sobressaindo a quantidade de caloria necessária para o seu corpo durante o dia inteiro. E você não se deu conta, porque afinal foram só pedacinhos. ó, um pensamento que eu tenho com frequência é, não tem outra coisa, então vai isso mesmo. Me peguei esses dias pensando nisso. Isso com frequência. E sabe qual é o ato que ela deve fazer para estar acontecendo isso? O ato de não planejar. Isso já é uma própria sabotagem. De você não planejar a sua alimentação, de você não planejar o que você vai comer. Aí, às vezes, você se vê sem opção. Então, agora o que tem pronto é isso aqui. Então, Eu vou comer o que tem, então a justificativa que você vai dar, não tenho saudável mesmo, é o jeito. Gente, eu só comi isso aqui porque não tem outra coisa. com fome é que eu não vou ficar, né? Com fome é que eu não vou ficar. Vem a questão da habilidade, né? Então, aí, no caso, aí vem vários passo a passo. Então, você identificando os seus pensamentos e como eles se surgem, em que momento eles vão surgindo, né? Você vai, nossa, é o momento que que surge esse pensamento. No final da sexta-feira. Então, existe aquela questão comum. Então, é dito que as coisas só começam na segunda-feira. Só começam as coisas na segunda-feira. Então, O que é também algo uma comum, crença, né, Rai? uma crença A crença da universal, eu digo, segunda-feira. Vou até dar um nome para ela, a crença da segunda. da segunda. É igual a síndrome do Fantástico, né? Que a gente aprendeu. Tipo, no domingo, a síndrome do Fantástico, todo mundo fica triste. É algo nítido, todo mundo fica triste. Não precisa ficar triste, né? Mas, enfim. Então, a gente acreditar que só pode começar na segunda-feira é um tipo de pensamento, um tipo de crença que nos sabotam, que leva a esses pensamentos sabotadores. Já que eu não comecei segunda-feira mesmo, hoje é terça, então, eu vou comer o que eu quiser. E também, quando você foi falando dos pensamentos sabotadores, eu lembrei de uma paciente minha que ela falava que comia muito porque ela não queria dar o braço a torcer, de fato. Tipo, a mãe falava, não come. O quê? Agora que eu vou comer mesmo. Tipo isso, sabe? Não quer dar o braço a torcer porque Como o nosso resposta pensamento desaforada, né? desaforado. Entendeu? Então, assim, quando o passo é você identificar realmente esses pensamentos, começar a observar isso, como é que você pode lidar com esses pensamentos, o que você pode fazer de diferente, ou ressignificar, ou simplesmente começar a ver quais habilidades que você pode se educar enquanto a isso. Por exemplo, esse pensamento de você dizer, eu vou comer o que tem, a habilidade seria se planejar antes, preparar, o cozinhar também seria uma habilidade. Então, eu não vou mais pensar que eu vou comer o que tem, porque eu já vou planejar e já vou preparar. E eu não vou me sabotar logo em seguida, porque já tem o que eu preciso comer. Entendeu? Durmo e acordo pensando no que vou comer durante o dia. Eu sugiro que antes de você dormir, você se planeje o que você vai comer no dia seguinte. Que aí isso vai te ajudar a desenvolver hábitos melhores, hábitos mais saudáveis. Eu não tô nem falando de dieta, tá? Mas quando você faz esse planejamento antecipadamente, isso traz uma organização para a tua vida, né? Em outros setores também, né? Como eu pegar aqui agora a minha agenda antes de dormir e anotar quais são os meus compromissos para amanhã. Então, se eu sei que amanhã, por exemplo, eu vou sair para uma reunião às 10 horas da manhã, e essa reunião, ela é fora de casa, não é online, é fora de casa. Eu preciso me adequar hoje, preparar as minhas refeições, para mim, quem sabe, já ter uma refeição pronta para levar, digamos assim. E às vezes o preparo, aí vem um pensamento, ai, que saco, dá trabalho preparar tudo isso hoje para amanhã, amanhã eu faço. E aí esse pensamento sabota a gente, de amanhã eu faço e amanhã não dá tempo, amanhã você acorda em cima da hora.
você acorda mais cansada, acorda atrasada, e aí não dá tempo, e aí você não faz, e aí fica na coisa do ciclo vicioso de que não deu tempo, não foi possível fazer, e aí a gente precisa responder de uma forma mais adaptativa a esse pensamento, e uma outra forma é a seguinte: supomos que você não fez nenhuma refeição saudável para hoje. Você chegou em casa e aí você olha e tem alguma coisa pronta. E o que tem pronto é um pão. As outras coisas que tem estão ali para serem preparadas. Antes de você comer esse pão, faça o seguinte. Ó, gente, que eu tô dando muito dica de exercício, viu? Vê lá, hein? Vocês aproveitam. Isso não é todo dia, não. Pergunte-se o que eu posso fazer com relação a isso. Digamos que não ter a comida saudável pronta seja um problema para você. O que você pode fazer com relação a esse problema para resolver ele? Você tem um pão que está pronto, você está com fome, e você tem alguns outros alimentos que podem ser preparados. Eu posso pensar aqui ovo, posso pensar aqui, digamos que tenha na sua geladeira tomate, cebola. Tô sendo bem brasileira, tá, gente? Né? Nada de coisa assim que lá do Himalaia, da China, né? Só daqui do Brasil mesmo. Preferência bem do Nordeste, né? Não tô nem pensando no queijo, mas a cenoura, né? Tô indo aqui mais pra feira livre. Tô indo pra feira, vai. Mas é porque exige preparo. Então você tem essas coisas. Tá, se você tem um pão e você tem um ovo, e você quer comer, digamos que você quer fazer uma coisa mais rápida. O que você pode fazer com relação a isso? Será que é possível fazer o ovo e colocar dentro do pão? Já fica melhor do que o pão puro, do que o pão com presunto e queijo. Será que é possível fazer um omelete com ovo, cebola e tomate? Não sei. É você que vai dizer. Então, se perguntar o que está ao meu alcance, o que eu posso fazer com relação a isso? Sempre tem alguma coisa que você pode fazer. Sempre tem uma resposta que vai estar dentro de você como solução para aquilo que você considera um problema. Então, às vezes, o que pode ser problema na tua vida nesse momento? A comida que não está pronta, não saber cozinhar. Você pode dizer, eu não sei cozinhar. Eu não tenho tempo para cozinhar. Isso tudo pode ser considerado um problema. As pessoas na minha casa que cozinham não faz comida saudável. Você pode achar que isso é um problema. Então, sempre se pergunte o que você pode fazer com relação a isso. O que está ao seu alcance? Não me diga que é nada. Eu não aceito. Não me diga que é nada. Porque sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer com relação a isso, gente. Sempre. E outra sugestão. Não se contente com a primeira resposta que vier à tua cabeça. Tá? Não se contente. Porque essa primeira resposta, ela pode te limitar. Tá? Então, para que você não corra esse risco, eu já tô quebrando aqui, ó, mais uma objeção. Porra, em uma live só, não quebrei tanta objeção. Mais uma objeção. E é se perguntar de novo, além disso, o que mais você pode fazer com relação a esse problema em si? E não se contente com a segunda resposta. Busque uma terceira alternativa, uma quarta, uma quinta. Busque várias alternativas, que eu tenho certeza que quanto mais você se pergunta, mais a tua mente vai ser levada a pensar em soluções, a pensar em alternativas, a pensar em possibilidades, que é o que você precisa nesse momento. É de solução, você não precisa de mais problema. E se você não buscar essas alternativas, a tua mente vai te levar a mais problemas. Ou seja, a tua mente vai te levar, se você estiver nesses pensamentos aí sabotadores, elas vão te levar a mais problemas do que solução. Para cada solução que eu der, ela vai me trazer um problema. Então, para cada problema que ela te trouxer, você vai apresentar uma solução. Faça o inverso, porque, vou dizer uma coisa para vocês, tá? Os pensamentos e as emoções, eles não podem controlar a gente, só se a gente deixar. Então, nós não controlamos nossos pensamentos, não controlamos as emoções, porque a gente está aqui e vem os pensamentos, vem as emoções, a gente controla nossas atitudes. Mas vocês não podem permitir que os seus pensamentos controlem vocês, nem as suas emoções. Entendem? Assim como a gente não pode controlá-los, não permita que os seus pensamentos controlem, tomem aí a rédea da vida de vocês. Muito pelo contrário. Vocês que precisam tomar a rédea da vida de vocês para tomar as melhores atitudes. E esse é um dos caminhos que nós estamos apresentando aqui. Exatamente. Teve uma pessoa que botou assim, eu como, depois arrependo e fico com a consciência pesada.
É porque justamente a gente só segue o nosso sentido. Nosso O sentido é o resultado, que né, tem Rai? É o resultado ou a culpa. O resultado foi a culpa. é a culpa daquilo, entendeu? Então, como a gente não pensa antes do que a gente vai fazer, que isso eu não tô dizendo que a gente está se incluindo nisso também. Às vezes a gente faz por impulso mesmo, existem situações que a gente faz por impulso. Existem resultados diferentes. Pode existir a culpa, pode existir um alívio, pode existir vários tipos de resultado, porque não existia um pensamento. Agora, quando você tem um Não, controle sobre eu até digo isso, mais, viu, Rai? Ó, não é nem que a gente não tenha o pensamento. Ninguém faz nada sem pensar. A gente faz aham, as coisas sem analisar o pensamento, sem prestar é atenção no que está passando pela nossa cabeça. Mas vão por mim, sempre existe um exatamente. pensamento antes. Sempre. Aham, Então, se não é que você não fez sem pensar, antes de você pensar em algum momento, teve um pensamento que rolou aí na tua cabecinha, no teu consciente, no consciente, não é no sub, né? Não é no inconsciente, não, é no consciente mesmo. E aí você acabou agindo daquela maneira. Então, começar a prestar atenção desde agora, vocês vão por mim. Depois vocês me contem pra gente como é que foi a experiência. Passem a partir de agora a prestar mais atenção ao que passa pela cabeça de vocês. Quando vocês forem comer, quando for treinar, quando for sair, quando estiver chegando em casa, comece a prestar atenção aos pensamentos de vocês. Depois digam pra gente como foi o resultado dessa experiência de registrar. só para terminar mesmo, sobre essa questão de você não ouvir só o primeiro pensamento, de escutar mais as dúvidas ou escutar as alternativas, até na forma de planejar, você pode planejar de várias formas. E só você vai identificar o que é melhor para você. Se você identificar que não diariamente, você planejar algo diariamente não é interessante, e você observar que você tirar algumas horas da sua semana para planejar toda a sua semana é o melhor, então faça isso. Se você observar que tem alimentos que te levam a te sabotar, alimentos como. Eu sempre falo da bolacha recheada, mas é tipo assim, alimentos lá como macarrão instantâneo, que é rapidinho na noite. Se você observar que esses tipos de alimentos vão te sabotar, e você perceber que não tê-los em casa é a melhor forma de você não se sabotar, não tenha. Porque existem pessoas diferentes. Eu digo pra Uhum. você que se eu tiver um alimento, tipo uma bolacha recheada, e eu tiver com muita fome, eu vou pra ela. Mas tem gente que eu digo pra você que mesmo tendo aquela bolacha recheada, não vai. Vai pra outra coisa. Ah, mas eu tô com vontade de comer essa bolacha recheada, tô com vontade de comer a banana. Existe. Então, nós somos diferentes. Acima de tudo, nós somos diferentes. Podemos ter até pensamentos em comum, que a Ivane foi falando várias vezes assim, nossa, sou eu também penso assim. Mas a forma que a gente vai lidar com eles é diferente. A forma que a gente pode manusear isso, ressignificar isso, agir enquanto a isso, mudar nosso comportamento sobre isso, é diferente. Entendeu? Então, assim, se permitam ou se ouvir, se permitam agir, ouvir as dúvidas e agir na melhor forma que é melhor para vocês. Entendeu? Porque não é algo enrijecido que a gente vai trazer aqui, algo padrão, que vocês vão fazer e que vai ser igual para todo mundo. Então, o que Vani falou para você listar, porque cada um vai descobrir um pensamento diferente. Cada um vai descobrir uma forma diferente. Então, a partir dessa E vão ter descoberta, respostas diferentes, né, Rai? Vão ter respostas umas diferentes. respostas diferentes. Entendeu? Então, é isso, gente. Tem uns 5 minutinhos aí. Alguém quiser fazer alguma pergunta, Aí, colocar a aí. menina fez um comentário que eu achei bem interessante. Olha, igual São Tomás de Aquino dizia, acredite nas suas dúvidas. É fato, né? Isso faz muito sentido, gente. Desde a gente se questionar mesmo, da gente buscar a veracidade do que a gente pensa. Então, pratiquem isso. Eu quero, para finalizar, eu quero só ainda reforçar para vocês, né? A palavra é essa, reforçar. Pratique isso, né? Fiquem atentos ao que passa pela sua cabeça. A melhor forma é se perguntando: o que está passando pela minha cabeça nesse momento? Por mais bobo que pareça esse pensamento, por mais absurdo que às vezes eles são absurdos mesmo, são catastróficos, são negativos e são, na maioria das vezes, disfuncionais. Não servem para nos ajudar, servem para nos atrapalhar mesmo. Anotem esses pensamentos e aí vocês questionem esses pensamentos. Se você sentir que você precisa de ajuda para fazer isso, busque ajuda profissional para te acompanhar nesse processo de autoconhecimento. Vocês só tendem a ganhar com isso. Tá bom? E Então é sobre, isso. sobre esse,
só sobre com esse comentário aqui, minha mãe me sabota, meu marido sabota, gente, vale muito a pena a conversa, o diálogo, sabe? Porque às vezes, Claro. assim, quem tá junto da gente não é obrigada a fazer o que a gente tem, o que a gente acha melhor pra gente. Vamos supor, você tá no processo de reeducação alimentar, você tá querendo se alimentar bem, se a pessoa que tá do seu lado não tiver afim, você pode até influenciar de forma positiva, influenciar essa pessoa, e essa pessoa pode aderir ao que você tá fazendo. Mas ela não é obrigada. Mas ela também, ela pode te ajudar. E ela só vai saber, só vai saber te ajudar se você falar. Então, em vez de você aceitar essa sabotagem, você vai conversar e tentar converter isso. Entendeu? Então, um diálogo é importante. Um diálogo com você mesmo e um diálogo com a pessoa que está junto com você. Entendeu? Então, é bem importante. Ter uma comunicação aberta, uma comunicação transparente, né? Isso, exatamente, com certeza vai favorecer e muito, né? Assim, fortalecendo o respeito mútuo, né, Rai, pelas escolhas, né, por esse processo mesmo de mudança, de buscar algo que pode ser melhor para a sua vida a longo prazo, para a sua saúde também. Não pensar só também no agora. Exatamente. E para finalizar total, essa live, a meu ponto de vista, deu para a gente apresentar, para dizer para vocês que um processo de emagrecimento, qualquer processo que vocês estejam para buscar algo físico, né, fisiológico, não depende só do alimento e não depende só do exercício físico, algo que eu digo que é mecânico, algo que é mecânico em nossa cabeça de achar que só isso que vai funcionar. Não é só isso. Vocês percebem que o pensamento, eu acho que vocês sentiram isso. Oh, meu Deus, olha o que eu tô pensando que tá me levando a comer mais. Entendeu? Olha o que eu tô pensando que eu não tô indo pra academia, eu tô fazendo exercício físico. Então, observe que é multifatorial. É várias questões que vocês podem analisar e o pensamento é a raiz disso tudo. Entendeu? É isso. Deixa eu ver o que... E eu sempre digo, sabe, Rai, que a resposta, ela está dentro de nós. Então, a resposta para todos os questionamentos está na sua história, está no que você pensa, no que você sente, no que você faz. Então, é a partir daí mesmo. Então, é isso, gente, ó. Quero agradecer todo mundo pela participação. Estou muito feliz com a participação de vocês, com o engajamento. Fico feliz que, assim, pelo que eu senti, pelo que Rai também, acho que Rai também compartilha desse pensamento, de que tenham feito sentido para vocês, de que tenha conseguido aí clarear um pouquinho aí a mente de todo mundo nesse sentido. E essa live, ela vai ficar aqui no nosso canal, lá no Telegram, né? Assim, quem não acompanhar aí no Instagram do Permite, comece a acompanhar, porque agora a gente está divulgando o canal, a gente vai também colocar algum conteúdo bem interessante aqui, mas vai para o nosso canal no Telegram, eu vou deixar essa live, a gente vai fazer uma pequena edição só para poder juntar vou colar meu rostinho no rostinho de Rai, ficar um do lado do outro, e disponibilizar lá na íntegra para vocês, tá? Então, quem quiser assistir...